Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre jogo entre Santos e Vasco da Gama. Papo de craque com James. Para vocês que vinham reclamando que o James só fala do Palmeiras, Corinthians, Flamengo e alguns times da Europa e não fala do outros times, e hoje eu vou falar do Santos, hoje eu vou falar do Vasco, tá? Vamos falar de escalação primeiramente e vou responder 2 perguntas sobre o tema de hoje. O Santos entrou com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez, Vinícius Lira, Miguelito, William Arão, Gabriel, Moisés, Tassiano e Neymar. A equipe do Vasco entrou com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton, Thiago Mendes, Cauã Barros, Thiago Mendes, André Gomes, Rojas, Nuno Moreira e Spinelli. Bom, primeiramente eu vou responder a pergunta aqui. Otávio, eu não vou mais falar sobrenome por questão de lei e proteção de dados. Tem gente me chamando com alguns nomes como China, Zizão, outros nomes, apelidos negativos. Eu vou dizer craque, que referente a mim, porque craque, para quem me viu jogar bola, me chama de craque, certo? Vamos lá, aqui é Otávio, craque. Você acha que Neymar é perseguido por questão política devido ao seu apoio na última eleição? Sim e não. Por quê? Sim e não. Porque, de verdade, eu acho que tem pessoas realmente que trabalham na imprensa, e na imprensa a maioria tem um lado, certo? E pega no pé do Neymar. Às vezes dentro do campo realmente ele não corresponde, fora dela realmente muitas vezes confunde outras coisas, e não porque tem muitas pessoas que são de mesmo lado político, também não vai na cara dele. É a questão do perfil. E aqui é outra pergunta, aqui é do Elic, né? Craque, Neymar ou Depay? É uma pergunta pertinente de hoje, quem joga mais, né? Bom, Depay ganhou títulos, 3 títulos. Depay joga com Yuri Alberto, com Garro, Carrilho, né? Entre outros jogadores. E o Neymar joga com Tassiano, Lautaro, né? Tiquinho. Diferença um pouco grande, né? De jogar um ou com o outro. Mas, voltando ao assunto de jogo entre Santos e Vasco da Gama, certo? O Santos e Vasco é um confronto de 2 equipes, né? De certa forma, digamos assim, 2 equipes que estavam em zona de rebaixamento, né? Lanterna contra vice-lanterna. Realmente, o Santos ele entra com 4-3-3, certo? Enquanto a equipe do Vasco da Gama ele tem um perfil diferente, né? Ainda um pouco característica do Diniz, com 4-2-3-1, de sair muito bolas com os pés da zaga, né? Saldívia mostra muito fraqueza, né? Dificuldade, o PH, muita dificuldade também. O Vasco entrou muito jogando pelo lado esquerdo, certo? Enquanto a equipe do Santos, no começo do jogo, o Vasco era
melhor no jogo, né? O Vasco apostava muito no André Gomes, que estava muito bem, Nuno Moreira ainda não, e apostou muito no Spinelli, né? E enquanto o Vasco também criou muitas chances, como Inestrosa, que trouxe algumas características interessantes. Inclusive o Vasco teve a chance com jogada pelo lado esquerdo do Piton e teve um cruzamento pro Spinelli que acaba mergulhando. O Vasco apostou muito jogo pelo lado esquerdo com subidas do Piton, certo? Devido a queda de nível do PH, o Vasco apostou muito nas bolas longas, com o Thiago Mendes pifiando muito a bola, acelerando mais o jogo, né? Não de tentar ter muito posse de bola. O Spinelli teve uma chance, o Brazão foi muito bem. O Santos ainda teve algumas dificuldades. Até então, o Neymar começa a jogar mais perto da área. E perto da área ele faz diferença. Ele não é mais aquele jogador do seu auge de conseguir pegar bola desde meio campo e driblar todo mundo e fazer o gol, né? Ele é um jogador que pode ser útil no ataque, ele foi. E um jogado pelo lado esquerdo, ele finaliza de uma grande qualidade ao estilo dele, né? As pessoas surpreendem muito, né? Só que é o característica dele, ele consegue fazer um gol desse, de chapar, né, de curvar, de colocar uma bola bem na esquina do Léo Jardim, que é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, né, um grande jogado pelo lado esquerdo, com Moisés e o Neymar fazendo essa função, enquanto o Gabigol ele vira banco do Tassiano. E por que Tassiano ele consegue ser útil nos alguns jogos bons, né, com o Neymar? Porque a questão de Tassiano, ele fazendo função de 9 ou dobra com o Neymar fazendo centroavante, no jogo sem a bola ele consegue ajudar na questão de marcação, reposição, e Neymar não precisa fazer essa de percorrida física, de ter que correr atrás da bola, de correr atrás dos laterais para cobrir a marcação. O Tassiano fecha o meio campo e, no caso, o Neymar consegue puxar os contra-ataques como centroavante ou como falso 9. O Vasco melhora pelo lado esquerdo de novo, porque lá está o André Gomes, lá está o Lucas Piton, né? E ele cruza, bola sobra para o Cauã Barros e o Cauã Barros faz 1-1. O Cauã Barros é um jogador interessante, ele pisa muito na área, ele recupera muito bem a bola, ele distribui bem a jogada. Lucas Piton, nesse jogo, relembra dos seus inícios pelo Vasco muito bem, né? Vem caindo bastante. O coletivo todo vem caindo bastante, né? Aí teve uma saída errada em que Tassiano marca e bola sobra para o Neymar, que conseguiu finalizar em cima do Léo Jardim, né? O Vasco ainda mostrando algumas dificuldades, mas conseguindo finalizar fora da área através do Inestrosa, trouxe alguns jogadores. O Vasco enfraqueceu comparação em 2025, né? O Vasco perdeu seus 3 principais jogadores, que são Verratti, que são o Ryan e o caso do Coutinho. Perdeu 3 peças importantes e os jogadores que chegaram ainda não engrenaram. Tirando o Spinelli, que chegou no primeiro jogo, surpreendeu, né? Inestrosa ainda não encaixou, Cuiabano não encaixou, né? O caso do Brenner também não vingou ainda do que se espera dele, né? E muitos desses jogadores foram pedidos do treinador antigo. Se você for trazer o Renato Gaúcho ou você for trazer o Marcelo Galhardo, vamos supor que o Vasco consegue convencer o Marcelo Galhardo, muitos desses jogadores vão ser utilizados. Aí como fica o custo-benefício desses jogadores? Então é uma outra questão que é complicado você basear um projeto de acordo com um treinador que, perdendo 3 jogos, você sabe que vai ser demitido, né? Neymar consegue fazer um passe gigantesco pela esquerda e Tassiano consegue
desperdiçar. O Neymar consegue fazer alguns passes, algumas jogadas interessantes, mas devido a deficiências técnicas dos companheiros, né, o Santos não consegue muitas vezes mostrar essa força ou vencer com placar mais elásticos. O Santos melhora muito. Um primeiro tempo foi de muito pegado, o segundo jogo foi mais travado, né, de briga, jogo pelo espaço. O Santos, o Vojvoda tira o Miguelito, ele coloca a Barreal fazendo a função dele e melhora bastante, né? Depois, com a presença do Zé Rafael também no meio campo, ele consegue, de certa forma, ajudar muito. O Gabigol acabou que não entrou nesse jogo, né? Então, o Santos, ele consegue mais espaços pelos lados, ser muito rápido pelos lados, com a presença, né, depois do Barreal pela ponta, né, e apostando com Vinícius Lira e Moisés pelo lado esquerdo, para que Neymar consiga mais liberdade de finalizar como meia e falso 9, aquele meia que é atrás do centroavante ou fazendo a função de centroavante, né? E Santos teve alguma chance com chute de fora do Tassiano. O Tassiano conseguiu arranjar muita chance. Ele é um jogador voluntarioso que corre pelo time, e isso é muito importante hoje no futebol atual, né? O Santos e Vasco ainda era um segundo tempo, era um jogo travado um com o outro. No entanto, existe uma diferença, né? O lance do segundo gol da genialidade do Neymar. O PH se atrapalha com seu companheiro, que no caso é o Luan Pérez, né? Não, Luan Pérez é do... PH atrapalha com o Saldívia, desculpa. E os dois não querem que a bola chegue para o Neymar. E isso acabou atrapalhando o Neymar. Parecia que ele se movimenta para o meio e joga pela esquerda, e ele consegue fazer os dois se atrapalharem. Ele faz um fatiado, um golaço, né? E deixa Santos em vantagem em 2-1. Santos, esse jogo do Neymar, em diferença dos jogos contra a Juventude, em outros jogos que Santos acabou fazendo arrancado na temporada passada para evitar o rebaixamento, é diferente, é mais semelhante ao vitória contra o Flamengo. Não que Vasco seja o Flamengo, né? Em Neymar ser protagonista, de ser o cara que fez com que o Santos vencesse o jogo, certo? E o Santos venceu de uma maneira apostando na individualidade. O Neymar buscou muito pela esquerda e ele, às vezes, ainda não tem muita velocidade, falta de ritmo de jogo. Ele, perto do gol, ele ainda consegue ser diferente porque ele é um jogador diferente, né? E os companheiros ainda correm em dobro em prol da presença dele. Agora temos que falar do Neymar. Bom, James, você convocaria o Neymar? Sim. Se você tiver 26 jogadores, né, a qual você convocaria um Hugo Souza, porque Hugo Souza pega pênaltis, é um discurso de muitas pessoas da mídia. Por que eu não convoco o Neymar para bater o pênalti? O Neymar, ele joga mais que o Vinícius Júnior, ele joga mais que o Rafinha, ele joga mais que o Rodrigo, ele joga mais, talvez, que o Estevão, né, eu não sei se hoje, né, e ele joga mais que o Endrick. Ele é mais jogador que todos esses caras. Se ele estiver jogando, ele é mais jogador que todos esses caras, né? Ele é diferente e talvez Ancelotti sabe como encaixar o Neymar, apostando nele como um jogador mais perto da área, né? Sei qual é o centroavante do Ancelotti, o João Pedro, né? E você fazer ele sendo meia mais perto do gol, ou segundo atacante, como aconteceu. Mas foi contra o Vasco, e o Dorival mesmo, quando assumiu a seleção brasileira, ele falou que eu vou convocar mais jogador do futebol brasileiro, e na época eu sabia que não ia dar certo, porque o nível de enfrentamento do futebol brasileiro é inferior do time da Europa, do futebol da Europa,
né? No entanto, eu acredito que em uma seleção que você tem jogadores que jogam muito nos seus clubes da Europa, mas quando veste a camisa da amarelinha, você não consegue ser o mesmo, que é o caso do Vinícius Júnior, que é o caso do Rodrigo, Rafinha até nem tanto, o Endrick já mostrou que pode vestir a camisa da seleção, o Estevão também não se tremeu quando vestiu a camisa da seleção. Eu acho que o Neymar poderia ser, sim, uma peça importante, talvez não um titular indiscutível, mas um jogador assim. Então, claramente, ele deve ser convocado. Ele tem jogo ainda contra o Mirassol, né? E contra o Corinthians, que é o maior rival do Santos. Então, nessas condições, eu acredito que Neymar poderia ser convocado se continuar se destacando como destacou contra o Vasco. Eu acho que seria interessante porque não tem Campeonato Paulista. Realmente, no último jogo contra o Novo Horizontino, ele foi mal, né? Mas nesse jogo contra o Vasco ele conseguiu ir bem, né? A gente teve também no lance do jogo que eu acabei não falando, que foi um embate com o Thiago Mendes, que Thiago Mendes acabou tirando o Neymar dos gramados na França. É uma rivalidade que já aconteceu nos tempos do PSG e Lyon, né? O futebol francês é um campeonato de muito contato físico, de muita pegada, de bate aqui para lá, tipo o futebol argentino, de muita entrada forte. Então essa rivalidade já aconteceu nessas condições. Eu acredito que Neymar, o problema Neymar é se jogar bem nesse jogo e na próxima contra o Mirassol não ter o mesmo desempenho. Aí é uma outra questão que falar, pô, talvez não dá para ser convocado. Porque assim, você vai ter jogadores que jogam muito nos seus clubes, que é o Vinícius Júnior, né? Mas que na seleção já se provou que não dá. O Paquetá, a mesma coisa, né? Que joga muito bem nos clubes. Eu vou falar do Flamengo daqui a pouco, nos próximos vídeos, né? Só que na seleção não tem feito diferença nenhuma. Não seria ideal você testar o Neymar para o jogo já França e Croácia, se o Ancelotti foi convocar o jogador. Então, uma outra questão, eu acredito que ele deveria ser convocado. A seleção brasileira já convocou jogadores ridículos para tocar pagode, como Tyson na Copa, né, de 18, e depois Daniel Alves. Então, por que não convocar o Neymar? Essa é uma discussão válida e vocês podem comentar aqui embaixo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.